Era uma tarde nublada de outono quando Jonathan e Marisa se encontraram pela primeira vez. Jonathan estava voltando do trabalho, cansado e preocupado com os prazos apertados que enfrentava na empresa. Ele era um executivo jovem e promissor, que tinha o hábito de se entregar completamente ao trabalho. Naquela época, sua vida se resumia a reuniões intermináveis, decisões estratégicas e noites sem dormir. Embora tivesse sucesso profissional, sentia um vazio constante que nem mesmo os prêmios e elogios conseguiam preencher. Marisa, por outro lado, era uma artista talentosa e apaixonada. Ela dedicava suas tardes à pintura em um pequeno estúdio que havia montado no centro da cidade. Suas obras eram conhecidas pela intensidade emocional e pelas cores vibrantes, refletindo sua visão apaixonada da vida. Marisa sempre acreditou que a arte era uma forma de expressar os sentimentos mais profundos, e suas telas contavam histórias de amor, dor, esperança e redenção. Naquela tarde, Jonathan estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu a aproximação de uma tempestade. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ele passava pela galeria de arte onde Marisa expunha suas obras. Sem um guarda-chuva, ele entrou correndo na galeria para se abrigar da chuva. A galeria estava vazia, exceto por uma jovem mulher com cabelos negros ondulados, que estava ajustando algumas das pinturas nas paredes. Jonathan, ainda molhado, ficou parado na entrada, observando as obras de arte que enchiam a sala de cor e vida. Ele não podia deixar de admirar a beleza das pinturas e a intensidade que elas transmitiam. Marisa olhou para ele, um sorriso gentil se formando em seus lábios. "Está procurando abrigo da chuva?" ela perguntou, sua voz suave e acolhedora. Jonathan sorriu timidamente. "Sim, parece que fui pego desprevenido. Espero que não se importe." "De maneira alguma", respondeu Marisa, gesticulando para que ele entrasse. "Fique à vontade. Sempre é bom ter companhia por aqui." Enquanto a chuva caía torrencialmente lá fora, Jonathan caminhou pela galeria, examinando cada pintura com atenção. As obras eram incrivelmente detalhadas, cheias de emoção e vida. Ele se viu atraído por uma pintura em particular, uma imagem vibrante de um campo de flores sob um céu tempestuoso. Havia uma intensidade na pintura que ressoava com algo profundo dentro dele. "Essa é uma das minhas favoritas", Marisa disse, aproximando-se de Jonathan. "Ela representa a beleza que pode ser encontrada mesmo nos momentos mais difíceis." Jonathan olhou para ela, surpreso. "Você é a artista?" Marisa sentiu um brilho de orgulho em seus olhos. "Sim, todas essas são minhas obras. A arte é minha forma de lidar com o mundo, de expressar o que sinto." "Você tem um talento incrível", Jonathan disse sinceramente. "Eu nunca vi algo tão intenso e cheio de vida." "Obrigada", Marisa respondeu, corando ligeiramente. "E você? O que faz da vida?" Jonathan suspirou. "Eu sou um executivo de uma grande empresa. Meu trabalho é importante, mas às vezes sinto que estou perdendo algo essencial, algo que nem todo o sucesso do mundo pode preencher." Marisa olhou para ele com compreensão. "Eu entendo. Às vezes, estamos tão focados em nossas metas e responsabilidades que esquecemos de viver de verdade, de nos conectar com o que realmente importa." As palavras de Marisa atingiram Jonathan de uma maneira inesperada. Ele nunca havia encontrado alguém que compreendesse tão profundamente seus sentimentos, alguém que pudesse ver além de sua fachada de sucesso e entender o vazio que ele sentia. A tempestade lá fora continuava, mas dentro da galeria, uma conexão profunda e inexplicável começava a se formar entre Jonathan e Marisa. Eles passaram horas conversando, compartilhando histórias de suas vidas, sonhos e medos. Jonathan contou a Marisa sobre sua infância difícil, suas ambições e a pressão constante para ser bem-sucedido. Marisa, por sua vez, falou sobre sua paixão pela arte, os desafios de ser uma artista independente e as emoções que inspiravam suas pinturas.
À medida que a noite caía, a chuva finalmente começou a diminuir, mas Jonathan não queria ir embora. Ele sentia uma atração irresistível por Marisa, uma conexão que ele nunca havia experimentado antes. Ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecia, alguém que não se importava com status ou riqueza, mas com a beleza e a profundidade da vida. Gostaria de ver mais do meu trabalho? Marisa perguntou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Tenho um estúdio aqui perto. Podemos continuar nossa conversa lá? Jonathan aceitou a oferta com gratidão, ansioso para passar mais tempo com ela. Eles caminharam juntos até o estúdio de Marisa, um espaço aconchegante e cheio de vida, com telas, pincéis e tintas espalhados por todos os lados. Jonathan ficou encantado com o caos criativo do lugar, sentindo-se imediatamente em casa. No estúdio, Marisa mostrou a Jonathan algumas de suas obras mais recentes, explicando o significado por trás de cada uma. Ele ficou impressionado com a profundidade de suas criações e com a paixão evidente em cada traço de pincel. Enquanto Marisa falava, Jonathan não podia deixar de notar a beleza dela, não apenas física, mas a beleza de sua alma, sua autenticidade e sua paixão pela vida. Sem perceber, as horas passaram e a noite avançou. Jonathan e Marisa se encontraram sentados no chão do estúdio, rodeados por pinturas e conversando como velhos amigos. A atração entre eles era palpável, uma tensão elétrica que crescia a cada momento. Finalmente, Jonathan tomou coragem e segurou a mão de Marisa. Marisa, eu sei que nos conhecemos há apenas algumas horas, mas sinto que encontrei algo que estava procurando há muito tempo. Você trouxe luz e cor à minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Marisa olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. Jonathan, eu sinto mesmo. Nunca encontrei alguém com quem me conectei tão profundamente e tão rapidamente. Você entende a minha arte, e isso significa o mundo para mim. Os olhos de Jonathan se encheram de emoção. Eu quero conhecê-la melhor, Marisa. Quero descobrir mais sobre você, sobre sua arte e sobre o que nos une. Posso voltar amanhã? Marisa sorriu, seus olhos brilhando de alegria. Eu adoraria isso, Jonathan. Vamos continuar essa jornada juntos. Naquela noite, enquanto se despediam com um abraço caloroso, ambos sabiam que algo especial havia começado. A partir daquele momento, Jonathan e Marisa embarcaram em uma viagem de autodescoberta, amor e paixão, uma jornada que os levaria a enfrentar desafios, celebrar vitórias e, acima de tudo, a viver a vida de uma maneira que nunca haviam imaginado antes. Os dias se transformaram em semanas, e Jonathan e Marisa passaram cada vez mais tempo juntos. Eles exploraram a cidade, visitaram museus e galerias, e até fizeram pequenas viagens para o campo, onde Marisa encontrava inspiração para suas pinturas e Jonathan redescobria a beleza da simplicidade. A paixão entre eles cresceu, alimentada pela profundidade de suas conversas e pela intensidade de seus sentimentos. Jonathan encontrou em Marisa não apenas uma companheira, mas uma alma gêmea, alguém que o entendia completamente e o desafiava a ser a melhor versão de si mesmo. Marisa, por sua vez, descobriu em Jonathan um parceiro que a apoiava incondicionalmente, que valorizava sua arte e sua visão do mundo. O amor entre eles floresceu de maneira inesperada, trazendo alegria e significado às suas vidas. Eles aprenderam a enfrentar os altos e baixos juntos, a celebrar as pequenas vitórias e a apoiar um ao outro nos momentos difíceis. Jonathan encontrou em Marisa a cura para o vazio que sentia, e Marisa encontrou em Jonathan a inspiração para continuar criando, para viver sua vida com paixão e intensidade. Eles se casaram, mas infelizmente, Jonathan não podia ter filhos, ele era infértil. Então o tempo passou, 20 anos talvez. A vida de Jonathan estava indo bem até que sua amada esposa, Marisa, faleceu. A vida perdeu sua alegria, e a imensa riqueza deixada por sua esposa apenas parecia aprofundar seu tédio e monotonia.
Seus dias se desenrolavam em um ritmo entediante: um café da manhã de leite sem lactose, treino na academia, 1 hora de pilates, e ao chegar a hora do almoço, parecia que uma semana havia se passado em vez de apenas algumas horas. Jonathan parecia estar correndo pela vida, tentando inutilmente escapar de sua dolorosa perda e das memórias assombrosas. Jonathan, você não pode continuar vivendo assim. Já se passou 1 ano e meio. Quanto tempo mais você vai negligenciar sua vida? Durante o café da tarde, seu amigo Lucas tentou mais uma vez convencer o viúvo de que a vida não havia acabado, especialmente na sua idade. Lucas, pare de tocar nesse ponto doloroso. Eu me exercito e vou ao parque quase todas as noites. O que mais você quer? Estou cansado das suas palestras. Jonathan não queria magoar seu amigo, que o havia apoiado durante todo esse tempo, mas ele estava exausto demais para se segurar, e suas emoções transbordaram. Lucas entendeu tudo e ignorou as palavras duras de seu melhor amigo, com quem era próximo desde o ensino médio. Sua amizade havia sido testada muitas vezes, passando por altos e baixos. Lucas estava confiante de que eles superariam essa tempestade também, mas não podia ignorar os melhores anos de seu amigo aparentemente escorrendo pelas suas mãos. Você acha que esportes e caminhadas são a solução, Jonathan? Você só sai de casa para escapar das lembranças de Marisa. Está fugindo de si mesmo, não vivendo plenamente. E quais opções eu tenho? Não tenho filhos nem esposa agora. Jonathan lutava com o conceito de seguir em frente, sobrecarregado por suas circunstâncias, e se perguntava como começar de novo depois de tudo o que havia acontecido. Você ainda pode ter filhos. Se as coisas com Marisa não deram certo depois de todos esses anos, deve haver uma razão. Talvez o destino tenha intervindo, impedindo o nascimento de crianças na sua família. As palavras duras de Lucas foram deliberadas, uma tentativa de chacoalhar a racionalidade de seu amigo. Eu já pensei nisso também, mas se eu tivesse um filho com Marisa, eu teria vivido por ele, eu teria. Jonathan foi interrompido pelo toque da campainha, e seus pensamentos se dispersaram instantaneamente. Ele olhou pelo interfone, mas não reconheceu a pessoa do lado de fora, então perguntou: quem está aí? Assim que abriu a porta, Jonathan viu um jovem rapaz com metade de sua idade, uns 20 anos. Ele tinha idade para ser seu filho. O rapaz se apresentou como filho de Marisa. Oi, meu nome é Rafael, sou filho da Marisa, disse o rapaz com uma voz firme, mas Jonathan percebeu um leve tremor, como se ele também estivesse nervoso. Jonathan ficou atordoado. Filho de Marisa? Ele repetiu, incrédulo. Como isso é possível? Rafael olhou para ele, confuso. Você não sabia? Ela nunca mencionou que tinha um filho? Jonathan balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras. Ela nunca me contou, disse-lhe finalmente, sua voz baixa e cheia de dúvidas. Jonathan sentiu uma onda de emoções se chocando dentro de si. Amor, confusão, raiva e uma sensação de traição. Ele pensava que conhecia Marisa completamente, que eles tinham compartilhado tudo. Mas, aparentemente, havia um pedaço significativo de sua vida que ela mantinha escondido. Onde está Marisa? Perguntou Rafael, tentando recuperar a compostura. Jonathan sentiu o coração apertar. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Marisa faleceu há poucos dias. O rosto de Rafael ficou pálido, e ele cambaleou para trás, apoiando-se na parede. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Jonathan entrou com Rafael na casa, tentando encontrar as palavras certas. Eles se sentaram na sala de estar, o silêncio entre eles carregado de tristeza e incerteza. Ela nunca me contou sobre você, Rafael, Jonathan disse finalmente. Por quê? Rafael olhou para o chão, sua voz trêmula. Não sei.
Talvez ela estivesse tentando me proteger ou proteger você. Minha mãe sempre foi muito reservada sobre o passado. Jonathan sentiu sua raiva aumentar. Reservada? Ela escondeu um filho de mim. Como você espera que eu entenda isso? Marisa havia sido a luz da vida de Jonathan, e agora, depois de sua morte, ele descobria que não sabia tudo sobre ela. Ele olhou para Rafael, tentando ver algum traço de Marisa nele. Eu só queria conhecê-lo, Jonathan, disse Rafael, quebrando o silêncio. Minha mãe falava muito bem de você. Ela parecia muito feliz. Jonathan respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Você sabia sobre mim? Rafael assentiu. Sim, ela me contou sobre você. Mas eu sempre quis saber mais. Eu queria conhecer o homem que a fazia tão feliz. Jonathan sentiu uma mistura de emoções. Parte dele queria afastar Rafael, culpar alguém pelo sofrimento que sentia. Mas outra parte sabia que isso não seria justo, especialmente com um jovem que acabará de perder a mãe. Eu quero conhecê-lo também, Rafael, Jonathan disse finalmente, sua voz mais suave. Mas isso é um choque para mim. Vai levar um tempo para eu processar tudo isso. Rafael assentiu, compreensivo. Eu entendo. E estou disposto a esperar. Só queria ter a chance de conhecer você. Enquanto conversavam, Jonathan não podia deixar de pensar no tempo que Marisa passará fora, logo após se formarem na faculdade. Ela sempre mencionava aquele ano como um período de crescimento e autodescoberta, mas nunca entrava em detalhes. Agora, tudo fazia sentido. Rafael, Jonathan começou, sua voz hesitante. Sua mãe passou um ano fora depois da faculdade. Ela me disse que era para se encontrar, mas nunca deu detalhes. Você sabe o que aconteceu naquele ano? Rafael olhou para Jonathan, seu rosto ficando sério. Sim, eu sei. Ela teve um romance com um professor da faculdade. Foi um relacionamento complicado e breve, mas eu sou o resultado disso. Jonathan sentiu uma dor profunda ao ouvir isso. A mulher que ele amava, que ele acreditava conhecer tão bem, tinha escondido um segredo tão grande. Ela nunca me contou sobre isso, disse ele, sua voz cheia de tristeza. Ela carregou tudo isso sozinha. Rafael colocou a mão no ombro de Jonathan. Ela te amava muito, Jonathan. Talvez ela achasse que era melhor assim. Mas agora que ela se foi, talvez possamos nos ajudar a entender melhor quem ela era. Jonathan olhou para Rafael, vendo nele um reflexo de Marisa, mas também uma figura que representava todas as coisas que ele ainda não sabia sobre a mulher que amava. Eu quero conhecê-lo também, Rafael. Vamos tentar entender tudo isso juntos. E assim, Jonathan e Rafael começaram a navegar pelas águas turbulentas das revelações, buscando construir um futuro mais forte e verdadeiro, orando a memória de Marisa e a complexidade de sua vida e escolhas. Durante a época da faculdade, Marisa conheceu Guilherme, seu professor, um homem encantador, mas todos diziam que não prestava como homem. Ele enganava as mulheres, tirava dinheiro delas, as iludia e as abandonava em seguida. Marisa, entretanto, não conseguia acreditar que ele fosse realmente assim. Para ela, Guilherme era diferente. Marisa estava no segundo ano da Faculdade de Artes quando conheceu Guilherme. Ele era um homem charmoso, com um ar de sofisticação que imediatamente chamava a atenção de todos. Suas aulas eram sempre lotadas, e as alunas, em particular, pareciam encantadas por ele. Marisa não era exceção. Você vai à aula do professor Guilherme hoje? Perguntou Laura, a melhor amiga de Marisa. Dizem que ele é incrível. Sim, vou sim, respondeu Marisa, sentindo um frio na barriga só de pensar em vê-lo de perto. Espero que ele seja tão bom quanto dizem.
Quando Marisa entrou na sala de aula, viu Guilherme pela primeira vez. Ele estava de pé na frente da classe, explicando com paixão os conceitos da arte renascentista. Seu entusiasmo era contagiante, e Marisa se viu fascinada. Ele é realmente incrível, pensou Marisa, anotando freneticamente cada palavra que ele dizia. No final da aula, Guilherme chamou Marisa para conversar. Marisa, não é? Gostei do seu ensaio sobre Michelangelo. Você tem um talento nato para análise artística. Marisa corou, surpresa e lisonjeada. Obrigada, professor. Fico feliz que tenha gostado. A amizade entre Marisa e Guilherme floresceu rapidamente. Ele começou a convidá-la para discussões particulares sobre arte após as aulas. Esses encontros logo se tornaram a parte favorita do dia de Marisa. Você tem um potencial incrível, Marisa, Guilherme dizia, olhando nos olhos dela. Gostaria de ajudá-la a desenvolver suas habilidades. Marisa se sentia cada vez mais atraída por ele. Suas palavras eram como música para seus ouvidos, e ela começou a passar mais e mais tempo com ele, tanto dentro quanto fora da sala de aula. No entanto, não tardou para que as amigas de Marisa começassem a alertá-la sobre Guilherme. Marisa, você precisa ter cuidado, disse Laura uma noite, enquanto tomavam um café. Já ouvi histórias sobre ele. Dizem que ele não presta. Ele engana as mulheres, tira dinheiro delas e depois as abandona. Marisa balançou a cabeça, incrédula. Laura, você está exagerando. Guilherme não é assim. Ele é diferente comigo. Eu espero que você esteja certa, respondeu Laura, suspirando. Mas só quero que você tenha cuidado. Apesar dos avisos, Marisa mergulhou de cabeça no relacionamento com Guilherme. Ele a levava para jantares caros, a presenteava com obras de arte e prometia um futuro brilhante juntos. Marisa estava perdidamente apaixonada e acreditava em cada palavra dele. Uma noite, enquanto estavam jantando em um restaurante elegante, Guilherme parecia distante. O que há de errado? Marisa perguntou, preocupada. Marisa, preciso de sua ajuda, disse ele, pegando a mão dela. Estou passando por alguns problemas financeiros. Você poderia me emprestar um dinheiro? Prometo que vou pagar tudo de volta. Marisa hesitou, mas seu amor por Guilherme a fez concordar. Claro, Guilherme. Quanto você precisa? Marisa começou a notar mudanças no comportamento de Guilherme. Ele se tornava cada vez mais evasivo e distante. Guilherme, por que você está tão estranho ultimamente? Perguntou Marisa uma noite, enquanto eles caminhavam pelo campus. Estou apenas sobrecarregado com o trabalho, Marisa, respondeu ele, evitando seu olhar. Não se preocupe. Mas Marisa estava preocupada. Ela começou a ouvir mais rumores sobre Guilherme, histórias de outras mulheres que ele havia enganado e abandonado. Finalmente, Marisa decidiu confrontar Guilherme. Guilherme, preciso falar com você, disse ela, seu coração batendo forte. Ouvi coisas sobre você, que você engana as mulheres, tira dinheiro delas e as abandona. Isso é verdade? Guilherme olhou para ela, sua expressão se endurecendo. Quem te contou isso? São apenas rumores, Marisa. Pessoas invejosas que não suportam ver alguém bem-sucedido. Mas são muitas histórias, Guilherme, insistiu Marisa, suas mãos tremendo. E eu te dei dinheiro, você ainda não me pagou de volta. Guilherme suspirou, seu rosto se tornando sombrio. Marisa, eu vou te pagar. Só preciso de mais tempo. Marisa estava em um turbilhão de emoções. Ela queria acreditar em Guilherme, mas os avisos de suas amigas e as histórias que ouvirá começaram a pesar em sua mente. Guilherme, eu te amo, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não posso continuar assim.
Preciso saber a verdade. Guilherme a olhou, sua expressão indecifrável. Marisa, eu realmente gosto de você. Mas talvez seja melhor se nos afastarmos por um tempo. Preciso resolver meus problemas. Marisa sentiu seu coração se partir. Ela sabia que aquilo era um adeus disfarçado. Então é isso? Vamos nos afastar? Guilherme apenas assentiu. É o melhor para nós dois. Marisa passou os dias seguintes em um estado de choque. Ela havia investido tanto de si mesma no relacionamento com Guilherme, apenas para descobrir que ele não era o homem que pensava. Seus amigos a apoiaram, mas a dor da traição ainda era profunda. Eu sinto muito, Marisa, disse Laura, abraçando-a. Eu queria que você não tivesse passado por isso. Eu também, Laura, respondeu Marisa, soluçando. Eu realmente queria que ele fosse diferente. Apesar da dor, Marisa decidiu seguir em frente. Ela se dedicou ainda mais aos estudos e à sua arte, usando sua experiência dolorosa como fonte de inspiração. Lentamente, começou a se reconstruir, mais forte e mais sábia do que antes. Você é incrível, Marisa, disse Laura um dia, enquanto observavam uma das novas pinturas de Marisa. Você transformou sua dor em algo belo. Marisa sorriu, sentindo uma nova confiança crescer dentro de si. Obrigado, Laura. Aprendi muito com tudo isso. E prometo a mim mesma que nunca mais vou deixar alguém me enganar dessa maneira. Embora o relacionamento com Guilherme tenha deixado cicatrizes, Marisa nunca esqueceu o que aprendeu. Ela sabia que o mundo estava cheio de pessoas como ele, mas também havia pessoas genuínas e amorosas. Ela prometeu a si mesma que não deixaria a experiência amarga definir seu futuro. E assim, com o tempo, Marisa encontrou a paz e a força para seguir em frente. Ela se formou com honras, tornando-se uma artista respeitada. E, embora nunca mais tenha visto Guilherme, a lição que aprendeu com ele acompanhou pelo resto de sua vida, moldando a mulher forte e resiliente que se tornaria. Assim que descobriu que estava grávida, Marisa entrou em pânico. Ela sabia que sua vida mudaria drasticamente. Naquele momento, não estava pronta para assumir essa responsabilidade. Sentada no sofá da sala, segurando o teste de gravidez positivo, Marisa não conseguia parar de chorar. Sua melhor amiga, Clara, ao vê-la naquela situação, se aproximou com cuidado. Marisa, o que houve? Por que está chorando? Perguntou Clara, preocupada. Marisa levantou o olhar, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Estou grávida, Clara. Não sei o que fazer. Não estou pronta para ser mãe. Clara, surpresa, sentou-se ao lado de Marisa e abraçou. Calma, amiga. Vamos encontrar uma solução. Você não está sozinha. Os dias seguintes foram de muita reflexão e angústia para Marisa. Ela ponderou todas as suas opções, mas nenhuma parecia ser a certa. A decisão de não ficar com o bebê pesava em seu coração, mas ela sabia que, naquele momento, não tinha condições de criar uma criança. Eu não posso ficar com ele, Clara, Marisa disse um dia, enquanto tomavam um café. Mas também não posso abandoná-lo. Preciso encontrar uma solução. Clara, percebendo a gravidade da situação, fez uma proposta. Marisa, se você realmente não pode ficar com o bebê, eu estou disposta a adotá-lo. Eu e meu marido sempre quisemos ter filhos, e seria uma honra criá-lo. Marisa olhou para Clara, surpresa e emocionada. Você faria isso por mim? Claro que sim, Marisa. Você é minha melhor amiga, e eu faria qualquer coisa para te ajudar. Marisa aceitou a proposta de Clara. Meses depois, ela deu à luz a um lindo menino. Foi um momento agridoce, cheio de emoção e tristeza. Marisa segurou seu filho nos braços pela primeira vez, sentindo uma conexão profunda e imediata.
Olá, meu pequeno, disse Marisa, com lágrimas nos olhos. Eu te amo tanto, mas não posso ficar com você. Espero que um dia entenda que isso é o melhor para você. Clara, ao lado de Marisa, estendeu os braços para pegar o bebê. Eu prometo cuidar dele com todo o meu coração, Marisa. Ele sempre saberá o quanto você o ama. Marisa entregou o bebê a Clara, sentindo um vazio imediato, mas também uma pequena paz, sabendo que seu filho estaria em boas mãos. Marisa continuou a vida, mas nunca se afastou completamente do filho. Ela ajudava a Clara com tudo que o menino precisava, desde despesas até visitas frequentes. Cada visita era um misto de alegria e dor, vendo seu filho crescer e se desenvolver, mas sabendo que não podia ser a mãe dele. Ele está crescendo tão rápido, disse Marisa durante uma visita, vendo o menino brincar no quintal. Você está fazendo um trabalho incrível, Clara. Ele é uma bênção, Marisa, respondeu Clara, sorrindo. Eu nunca poderia agradecer o suficiente por confiar em mim para cuidar dele. Apesar da proximidade com o filho, Marisa nunca mencionou nada sobre ele a Jonathan. Para ela, aquele era um capítulo de sua vida que deveria ser mantido separado. Jonathan, seu marido, nunca suspeitou de nada, e Marisa preferiu assim. Por que você nunca fala muito sobre seu passado antes de nos conhecermos? Perguntou Jonathan uma noite, enquanto jantavam. Marisa sorriu, mas seu coração estava pesado. Algumas coisas são difíceis de compartilhar, Jonathan. Mas o que importa é que estamos juntos agora. Jonathan aceitou a resposta, sem saber do segredo que Marisa carregava. Jonathan ofereceu que Rafael ficasse na mansão, pois ele queria mais contato com ele. Além de ser um pedaço de Marisa, Rafael lembrava muito dela e Jonathan via nele a oportunidade de curar parte da sua dor. Rafael, você pode ficar aqui o tempo que quiser, disse Jonathan com um sorriso acolhedor. Eu realmente gostaria de conhecer mais sobre você. Além disso, essa casa tem muito espaço e você seria uma companhia bem-vinda. Rafael, tocado pela generosidade de Jonathan, aceitou a oferta. Obrigado, Jonathan. Eu também quero conhecer mais sobre você e sobre a vida que minha mãe tinha aqui. Os dias que se seguiram foram de intensa conexão entre os dois. Jonathan mostrava a Rafael as lembranças de Marisa espalhadas pela casa, cada foto, cada objeto contando uma história. Ela adorava passar as tardes aqui no jardim, disse Jonathan um dia, enquanto caminhavam juntos pelo jardim bem cuidado. Ela dizia que era seu lugar favorito na casa. Rafael sorriu, sentindo uma ligação profunda com aquele lugar. Eu sempre senti que ela tinha um lado especial, algo que a fazia única. Agora vejo de onde isso vinha. Mas além deste lado bom do passado de Marisa vir à tona, outro lado surgiu, o ruim, o pai de Rafael, que nem mesmo ele conhecia. Doente e cansado, mas ainda assim um verdadeiro aproveitador, Guilherme reapareceu procurando Rafael. Uma tarde, enquanto Jonathan e Rafael estavam na biblioteca, a campainha tocou. Jonathan foi atender, e lá estava um homem velho, com aparência frágil, mas com olhos cheios de malícia. Estou procurando Rafael, disse-lhe com a voz rouca. Jonathan, com um pressentimento ruim, chamou Rafael. Quem é o senhor? Perguntou Rafael, confuso. Sou Guilherme, seu pai, respondeu ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Rafael ficou pálido. Meu pai? Como? Como me encontrou? Isso não importa agora, disse Guilherme, entrando na casa sem ser convidado. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Estou doente, Rafael. Preciso de dinheiro para tratamento. Jonathan observava a cena com desconfiança. Rafael, podemos conversar um momento em particular, sugeriu, conduzindo Rafael para uma sala ao lado. Não sei se é uma boa ideia confiar nele, disse Jonathan. Sua mãe nunca falou bem desse homem.
Eu não sei o que fazer, Jonathan, respondeu Rafael, angustiado. Ele é meu pai, mas parece que ele só quer algo de mim. Nos dias seguintes, Guilherme mostrou sua verdadeira natureza. Ele insistia para que Rafael lhe desse dinheiro, cada vez mais desesperado e agressivo. Você me deve isso, garoto. Sou seu pai, afinal de contas, dizia ele, sempre com aquele tom venenoso. Jonathan, percebendo o perigo que Guilherme representava, aconselhou Rafael. Você precisa pensar na sua segurança e na sua paz. Ele está te usando. Talvez a melhor solução seja interditá-lo. Assim, ele pode receber os cuidados que precisa sem te prejudicar. Você acha que isso é o certo a fazer? Perguntou Rafael, inseguro. Sim, Rafael. Ele está doente e precisa de tratamento. E você não pode se deixar ser manipulado por ele. Sua mãe te protegeria se estivesse aqui, respondeu Jonathan com firmeza. Rafael, depois de muita reflexão e conversas com Jonathan, decidiu tomar uma atitude. Ele procurou um advogado e iniciou o processo de interdição de Guilherme. Estou fazendo isso pelo bem de todos nós, inclusive pelo seu, disse Rafael a Guilherme, quando o informou da decisão. Guilherme ficou furioso, mas estava fraco demais para lutar. Você é igual à sua mãe? Todos contra mim, gritou ele, antes de ser levado para uma instituição onde poderia receber o tratamento adequado. Jonathan apoiou Rafael durante todo o processo. Você fez a coisa certa, Rafael. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Com Guilherme fora de suas vidas, Rafael e Jonathan puderam finalmente focar em construir um relacionamento saudável e significativo. Eles passaram a compartilhar mais histórias sobre Marisa, rindo e chorando juntos, encontrando conforto um no outro. Ela sempre teve um bom coração, disse Jonathan um dia, olhando uma foto de Marisa. Ela te amava muito, mesmo que não pudesse estar sempre presente. Eu sei, respondeu Rafael, sentindo uma paz que há muito não sentia. E agora, eu quero honrar a memória dela, vivendo a vida da melhor maneira possível. Infelizmente a vida pegou Jonathan e o jovem Rafael de surpresa. Jonathan tinha uma grande empresa em sociedade com Marisa, e ele estava ensinando Rafael tudo sobre os seus negócios. Eles passavam horas no escritório, discutindo estratégias, analisando gráficos e planejando o futuro da empresa. Jonathan via em Rafael um herdeiro promissor, alguém que não só manteria o legado de Marisa, mas também traria uma nova energia para os negócios. Você tem um talento natural para isso, Rafael, dizia Jonathan frequentemente. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Obrigado, Jonathan, respondia Rafael, sentindo-se cada vez mais conectado a Jonathan e ao legado de sua mãe. Um dia, enquanto estavam no escritório, Rafael começou a sentir-se estranho. Uma fraqueza tomou conta de seu corpo, e antes que pudesse avisar Jonathan, ele caiu desmaiado no chão. Jonathan correu até ele, em pânico. Rafael! Rafael, acorde! Jonathan gritava, sacudindo levemente. Alguém, chame uma ambulância. O tempo parecia se arrastar enquanto aguardavam a chegada da ambulância. Jonathan segurava a mão de Rafael, desesperado. Aguente firme, garoto. Vai ficar tudo bem. No hospital, os médicos fizeram uma série de exames. Jonathan esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro, angustiado. Finalmente, o médico se aproximou, com uma expressão grave no rosto. Senhor Jonathan, precisamos conversar, disse o médico. Jonathan sentiu um frio na espinha. Sim, doutor. O que aconteceu com Rafael? Ele vai ficar bem? Perguntou Jonathan, a voz trêmula. O médico suspirou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Rafael foi diagnosticado com uma doença terminal. É uma condição muito rara e avançada.
Infelizmente, não há muito que possamos fazer além de tentar proporcionar o máximo de conforto possível. Jonathan sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele é tão jovem. Deve haver algo que possamos fazer? O médico balançou a cabeça, compreensivo. Entendo o quanto isso é difícil de aceitar. Vamos fazer o possível para ajudar Rafael a enfrentar essa doença da melhor maneira possível. Mas é importante que ele tenha o apoio da família e amigos. Jonathan entrou no quarto onde Rafael estava deitado, pálido e frágil. Rafael, estou aqui, disse Jonathan, segurando a mão dele. Vamos passar por isso juntos. Rafael abriu os olhos, cansado, mas determinado. Jonathan, eu sei que a situação é grave. Mas eu quero continuar aprendendo sobre a empresa. Quero aproveitar ao máximo o tempo que me resta. Jonathan sentiu as lágrimas brotarem, mas ele as conteve. Claro, Rafael. Vamos fazer isso. Vou te ensinar tudo o que puder. Nos dias seguintes, Jonathan e Rafael passaram mais tempo juntos do que nunca. Jonathan levava os documentos e planilhas para o quarto de Rafael, e juntos eles discutiam os negócios, mas também falavam sobre a vida, sobre Marisa, e sobre os sonhos que Rafael ainda tinha. Jonathan, eu sempre quis viajar pelo mundo, disse Rafael um dia. Queria ver todos os lugares que minha mãe sempre mencionava. Vamos fazer isso, respondeu Jonathan, com determinação. Vamos organizar uma viagem. Você merece viver esses sonhos. Eles começaram a planejar uma viagem ao redor do mundo, apesar das dificuldades impostas pela saúde de Rafael. Jonathan fez questão de providenciar todo o suporte médico necessário para que Rafael pudesse viajar com segurança. Enquanto os preparativos avançavam, a saúde de Rafael piorava. Jonathan, porém, se recusava a desistir. Nós vamos fazer isso, Rafael. Não importa o que aconteça. Certa noite, enquanto revisavam os planos de viagem, Rafael olhou para Jonathan com uma expressão séria. Jonathan, eu sei que você está fazendo tudo para me ajudar, e sou muito grato. Mas preciso que você entenda que talvez não tenhamos tempo para realizar tudo o que planejamos. Jonathan segurou as lágrimas, apertando a mão de Rafael. Eu sei, Rafael. Mas enquanto houver um pouco de esperança, não vou desistir. Os dias passavam, e a viagem se aproximava. Rafael estava cada vez mais fraco, mas sua determinação impressionava a todos. Eles partiram em sua jornada, visitando lugares que Marisa amava e que Rafael sempre quis conhecer. Jonathan fazia de tudo para que cada momento fosse especial, capturando fotos e vídeos para preservar as memórias. Em Paris, enquanto observavam a Torre Eiffel iluminada à noite, Rafael sorriu para Jonathan. Obrigado por fazer isso por mim. Mesmo que eu não tenha muito tempo, estou feliz por viver esses momentos. Jonathan sentiu uma dor profunda no peito, mas sorriu de volta. Você merece, Rafael. E eu estou honrado por estar aqui com você. A saúde de Rafael deteriorou rapidamente após retornarem da viagem. Jonathan ficou ao seu lado, segurando sua mão. Estou aqui, Rafael. Você não está sozinho. Rafael, com voz fraca, mas cheia de gratidão, sussurrou. Obrigado, Jonathan. Por tudo. Eu amo você, pai. Jonathan, com lágrimas nos olhos, respondeu. Eu também te amo, Rafael, meu filho. Sempre estarei com você. Rafael faleceu naquela noite, cercado pelo amor de Jonathan. A perda foi devastadora, mas Jonathan encontrou conforto nas memórias que criaram juntos. Ele sabia que havia feito tudo ao seu alcance para proporcionar a Rafael momentos de felicidade e paz. Jonathan,
determinado a honrar a memória de Rafael e Marisa, dedicou-se ainda mais à empresa, garantindo que o legado deles continuasse vivo. Ele estabeleceu uma fundação em nome de Rafael para ajudar jovens com doenças terminais a realizarem seus sonhos, perpetuando a esperança e a compaixão que Rafael e Marisa representavam. E assim, apesar da tragédia, Jonathan encontrou uma forma de transformar a dor em algo positivo, mantendo vivo o espírito daqueles que amava e tocando a vida de muitas outras pessoas. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações,